Oi, Roberta, bom dia. Oi, Juninho, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Oi, Ade Cristo, bom dia. Oi, Rosiane, bom dia. Cleidson, bom dia. Débora, bom dia. Bom dia para todo mundo. Hoje estou com meu tablet, finalmente. Como eu sinto falta dele, gente, na hora da live, viu? Falar pra vocês. Por causa do tamanho da tela, fica bem melhor. Tô bem, e você, Juninho? Como é que você está? Galera, vamos nos taps. Oi, Luiz, bom dia. Ó, todo mundo curtindo a live, tá? Pra gente poder começar o tema de hoje. Eu acho que vai ser um tema extremamente relevante. Extremamente. Então eu achei super válido a gente trazer esse tema. Então eu quero pedir pra vocês irem curtindo. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Como é que você está? Vamos todo mundo curtindo. Republica quem chegou aí, por gentileza. Republica, fica apertando na telinha. Clica na opçãozinha amarela ali, republicar, pra gente poder levar essa live para mais pessoas e poder começar. Ai, que legal, Luiz. Fico feliz, viu? Tomara que você goste realmente, tá? Gente, seguinte... Vamos republicar então essa live, todo mundo apertando na tela durante um tempo aqui pra mim, ó. Apertar na telinha durante um tempo. Clica aqui na opção amarelo, tá? Republicar. Oi, Renata, seja bem-vinda. Como faço? Perdi meu chão, teve hanseníase. Roseli, você tá em acompanhamento psicológico? Luiz, obrigada por republicar. Lari, obrigada por republicar. Bora de tap, gente. Vamos todo mundo curtindo essa live, todo mundo que tá chegando agora. Porque daí, conforme a gente for curtindo, a gente pode começar o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre isso aqui, certo? Me deram um diagnóstico de transtorno, e agora? Né? Então, e aí? Tive um diagnóstico de tal transtorno, esse ou aquele, psiquiatra me deu um diagnóstico, psicólogo me deu um diagnóstico, fiz uma avaliação psicológica, cheguei em um diagnóstico, e agora? Então a gente vai falar disso. Bom dia, Domingas. Gente, é isso aí, ó, que o Luiz colocou, 3K de tap, então todo mundo curtindo bastante essa live. Oi, Caio, bom dia, seja bem-vindo. Como é que você está? Então, gente, todo mundo curtindo, ativando o heart, se tiver uma moedinha, já clica no coraçãozinho laranja aqui do lado, tá bom? E voltar de novo, entendi. Roseli, é muito importante que você busque ajuda profissional, tá? Porque não é só biológico, né? Se a gente parar pra pensar, isso afeta aqui a sua mente. Então é legal você cuidar, tá? Domingas, obrigada pela rosinha. Gente, então todo mundo curtindo, republicando, vamos nessa, pra gente poder levar essa live pra mais gente, poder começar o tema de hoje. Então todo mundo nos taps, tá? Pra gente poder começar. Deixa eu puxar minha tela aqui. Bom dia, Jéssica. Oi, Israel, seja bem-vindo. Sou diagnosticado com transtorno bipolar. Na verdade, eu sei que tem, estou sendo medicado. Na verdade, eu sei que tem... Como assim? Como assim? Peraí, vamos lá. Você teve o diagnóstico de algum profissional da saúde mental? Como é que é? Maria, obrigada por me seguir, Maria. Seja muito bem-vinda. Gente, todo mundo continua curtindo. Tô vendo a Clarinha aí. Oi, Clara. Como é que você está? Chegou cedo hoje. Obrigada por republicar. O psiquiatra, legal. Bom dia, Amanda, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Gente, quem chegou agora, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga, neuropsicóloga, faço lives aqui no TikTok pra vocês de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, de Brasília aqui, até umas 10, 10 e meia, um horáriozinho assim, tá? E trago vários temas aqui da psicologia pra gente conversar. Amanhã a gente vai trazer o tema sobre dependência emocional, então se você não quiser perder o tema de amanhã, já segue o perfil. Sexta-feira vamos falar sobre ansiedade generalizada, também já segue o perfil se não quiser perder, pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. Ivone, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia todo mundo, Vivian, a galera aí. Mas nós que temos, sabemos que não estamos normais. A mudança de humor é muito grande. Você já tem esse conhecimento, né? Bom dia, Andresa. Estou com problemas de autoestima, não tenho vontade de nada mais. Andresa, você faz terapia ou já pensou em fazer? Porque assim, ó, questões de autoestima é bem legal tratar em terapia, tá? Porque a gente entender o porquê que você tem essas questões é legal pra gente já trabalhar em cima. Certo? A gente conseguir construir uma autoestima mais
equilibrada com o que você é de fato aí, tá bom? Fui diagnosticada com TAG, a Ellen. Inclusive, bom dia, Ellen. Seja bem-vinda. Vamos começar então, gente? Terapia me ajudou e muito. Primeiro, a gente tem que entender o que é um transtorno mental. Se a gente chega em um diagnóstico de um transtorno, então a gente precisa saber o que é um transtorno, tá? Esse livro azul que eu tenho aqui, ó, eu não vou pegar ele porque ele tá difícil de pegar, mas ele chama Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Ele é um livro muito utilizado por nós profissionais da saúde mental, neurologista, psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, tudo a gente usa demais esse livro. Que ele é um manual onde tem os critérios diagnósticos de vários transtornos, o DSM, muito bem, de vários transtornos aí, que a gente chega em diagnósticos e tudo mais, tá? Depois eu falo sobre isso. Mas é o seguinte, primeiro então a gente precisa entender o que é um transtorno mental. Eu queria saber se vocês sabem o que é. E aí, gente, contem pra mim aqui no chat. Vocês sabem o que é um transtorno mental, sim ou não? Coloca sim, não. Coloca pra mim. Vocês sabem o que é ou a gente fala sobre isso? Contem. O que significa você ficar muito irritada de uma hora para outra? Clara, pode ser muita coisa, Clara. Pode ser estresse crônico, pode ser um momento da sua vida que você esteja passando, pode ser muita coisa, Clara. Mas assim, se você percebe que a sua irritabilidade ela tá começando a afetar áreas da sua vida de alguma maneira, aí é legal você buscar ajuda profissional, né, Clara? Pra gente conseguir entender. Meu pai faleceu e deixou um grande problema para resolver em questão de herança, entendi. Algo que sai fora do comum que te acompanha pela vida? Na verdade, um transtorno mental, a gente... lembra que nós psicólogos, nós não trabalhamos com rótulo, tá, galera? Nós não trabalhamos com rótulo, tá? Transtorno mental é o quê? Vamos falar da visão bem técnica, só para vocês entenderem de fato, tá? É um monte de sintomas, então assim, é um conjunto de vários sintomas ali que eles vão aparecer de forma extremamente frequente, extremamente persistente, tá? E que começa a atrapalhar a sua vida de um jeito muito real. Então assim, atrapalha trabalho, atrapalha rotina, atrapalha relacionamentos, atrapalha jeito de sentir e reagir. Então isso que é um transtorno mental, um conjunto de sintomas ali que vai aparecer o tempo todo, vai atrapalhar a sua vida de alguma maneira, seja lá qual for, e que vai prejudicar e tudo mais, tá? Renê, obrigada pela rosinha, obrigada por me seguir. Namorado da Maria, obrigada por me seguir. Seguidores de Cristo, obrigada por me seguir. Então, gente, a gente vai precisar diferenciar o que é algo mais difícil de algo que precisa de atenção clínica. Porque quando a gente está falando, obrigada, Rê, pelas rosinhas, quando a gente está falando de transtorno mental, não é uma coisa que vai aparecer hora ou outra, tipo assim, né, dependendo do seu humor ou da sua emoção, não, é algo que é persistente, é fixo ali e traz prejuízo de fato. Então é isso que a gente vai falar hoje. Tenho dor de intestino e fiz vários exames e não deram nada. Pode ser ansiedade? Donizete, eu vou te falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? O nosso intestino, ele tem várias terminações nervosas ligadas ao nosso cerebral. Então, quando a gente não tá muito bem mentalmente, emocionalmente, é muito comum que surjam problemas gastrointestinais. Então, sim, pode ser que seja. Mas é legal, Donizete, pra você saber se de fato tem a ver ou não tem, você buscar ajuda profissional. Marca um psicólogo. Leva as suas demandas para o psi e veja o que ele acha. Veja se de fato ele acredita que os sintomas que você está sentindo vêm de um sofrimento emocional. Fechou? Faz isso. Vai ser importante para você. O que significa... não. Essa aqui eu já respondi, gente, da Clara. Se mudou e os sintomas da TAG piorou. Olha lá, Ellen, tá vendo? Bom dia, Nil. Bom dia, Fábio. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Adriana, não me chama de senhora não, tá? Que isso, gente? Senhora, olha a minha cara. Pô, Adri, me chama de Rafa, tá? Pode me chamar de Rafa que eu fico feliz. Bom dia, Francisca. Então, vocês entenderam, né, gente? Quando me chama de tia, não é, Renata? É bem isso. Quem aqui que tá assistindo a live já passou por algum diagnóstico? De algum transtorno, seja lá qual for?
Manda um eu no chat, quem já passou por algum diagnóstico. Ou diagnóstico de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, autismo, TDAH, e aí? Ó, muitas pessoas passaram por diagnósticos. Gente, tá vendo? Ansiedade. E aí, quando a gente para pra pensar sobre essa questão do transtorno e a gente entende que ele tem algumas causas que contribuem para o aparecimento, o que vocês acham que é causa do transtorno? O que desenvolve um transtorno mental, vocês sabem? Coloquem no chat o que vocês acham que desenvolve um transtorno mental. O que é? O que contribui para um transtorno mental aparecer? Coloquem aqui no chat. Flávia, bom dia, seja bem-vinda. Eu já passei por crise de ansiedade. Sara, a gente falou sobre isso ontem. Você estava na live de ontem, Sara? Tive um relacionamento que destruiu a minha vida. Tive que colocar... Tá, Ivone, entendi. Ivone, essas questões pessoais é legal você levar pra terapia, tá bom? Leva pra terapia essa história da sua vida e tudo mais. Porque é muito importante você cuidar disso. Eu acho que os traumas... Gente, na verdade, para o surgimento de um transtorno mental tem causa multifatorial. Então é resultado de um conjunto de fatores, tá? Tudo pode influenciar para o surgimento de um transtorno mental. Pode ser emocional? Pode. Pode vir da genética? Com certeza. Pode vir do ambiente? Com certeza. Pode vir de questão comportamental? Com certeza. Então, assim, não existe um único fator que influencia somente ele por si só ali o surgimento de um transtorno mental. Na real, é um conjunto. Porque, vamos supor, eu sou uma pessoa que a minha avó tem depressão, a minha tia também tem depressão. A gente pode ter duas questões. Ou você, por genética, de fato, ali surgir a depressão, mas também pode ser que não. Pode ser que se por acaso você não tiver passado por nenhuma experiência, nem nada que contribua somando ali para sua depressão, isso não vai acontecer, tá? Então, na real, não é uma regra. Isso vale para todos os transtornos, tá? Mas um dos transtornos que tem fator genético, assim, ó, absurdamente influenciador, são os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Quando a gente tá falando de TDAH e quando a gente tá falando de autismo, eles têm um fator genético absurdo, assim, tá? Então é importante também trazer esse ponto para vocês. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui o que vocês estão dizendo, na verdade. Psiquiatra disse que sou super acelerada, as pessoas super ansiosa. Francisca, você faz terapia? Fui no psicólogo, mas não consegui esperar a minha consulta. Por quê? Como assim? Ansiedade, pânico. Bom dia, acho que varia muito, traumas, muita coisa influencia, justo. Bom dia, nossas lives. Bom dia, Kati. Bom dia, Tina. Sejam bem-vindas. Recebi diagnóstico de TPAC, estou investigando para TDAH, mas acho que tenho TEA. Nossa! Eita, bastante coisa aí, hein? Eu fui diagnosticado com autismo nível 1 e TDAH. Paulo, obrigada pelo heart, Paulo. Manda um oi aí pra eu falar pra galera te seguir. Seja muito bem-vindo aqui. Fui diagnosticada com TAG, suspeito que é genética, porque meu pai é ansioso e a minha mãe também. Entendi. Teve diagnóstico então, né? É o seguinte, tem muita gente... Pessoal, ó, quero pedir pra vocês seguirem o psicólogo Paulo, tá? Ele faz lives aqui pela manhã também, então todo mundo seguindo o psicólogo Paulo. Psicólogo excelente. Ele quando eu entro lá na live dele, ele me recepciona muito bem. Então, assim, acho válido também recepcionar ele super bem aqui. Então, segue o psicólogo Paulo, todo mundo, tá? Segue aí também o meu perfil, claro, pra vocês não perderem as próximas lives, combinado? O que você pensa sobre esses testes de TDAH para adulto? Edivaldo, os testes psicológicos, eles são de extrema importância, tá? Mas os testes psicológicos aplicados por um profissional neuropsicólogo ali, que sabe o que tá fazendo. Testezinho de internet, nossa, né? Teste de Google, teste de... Não, tá? Eu tô falando de teste de fato validado, feito ali no processo avaliativo e tudo mais. Beleza? Gente, é o seguinte, então, em ambiente de cadeia, não sei se eu conheço esse tipo, Renata.
Gente, vamos lá. Só para não perder a linha de raciocínio, pra gente não sair, não fugir muito do tema aqui, rapidinho, beleza? É o seguinte, tem muita gente que quando recebe diagnóstico, tá? Quando recebe diagnóstico, acha que aquilo vira um destino. Acha que é uma sentença. Tipo, nossa, agora eu tenho isso e agora o que eu faço e tudo mais. Só que, gente, eu não vejo dessa forma, tá? Eu acredito que quando a gente chega em um diagnóstico de qualquer transtorno mental, ele mostra pra gente o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo para que você consiga se organizar, planejar, tratar ali o que você tem e outra, ter uma qualidade de vida. Então tem gente que já chegou pra mim e falou, nossa, Rafa, mas diagnóstico coloca as pessoas em caixa, rotula elas só naquilo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que diagnóstico é um direcionamento, porque quando você sabe o que está acontecendo, você consegue tratar. Quando você não sabe, você fica tentando ali fazer um tratamento, né, com o que a pessoa está trazendo e não necessariamente tem uma clareza do que está acontecendo. Então eu não vejo um diagnóstico como algo ruim. Na real, tá? Eu vejo como algo importante para o processo. Uma luz, exatamente, para que o tratamento ele seja mais direcionado. Bom dia, Reinaldo. Seja bem-vindo. Como eu posso fazer Poderia me orientar? Sim, me manda uma mensagem depois, tá bom? Amandinha, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Posso tirar uma dúvida sobre borderline e vida trabalhista? Pergunta aí, Jé. Se eu puder responder, eu te respondo. Beleza? Então é o seguinte, gente. Eu quero pedir com muito carinho que vocês respeitem a live, tá? Eu sou meio de pouca gracinha, tá? Às vezes eu sou um pouco engraçadinha, mas às vezes não. Então, assim, dá uma segurada nas piadinhas, entendeu? Na hora de falar, porque pode ter gente que se sinta mal, ou sei lá, leve isso para um lado pessoal. Então, respeitem o lugar, respeitem o espaço, gente. Senão a gente já vai no corte rápido, a gente já bane aí, ó. Já foi banido. Então, eu peço com todo um coração, tá? O Doug é a mesma coisa. Doug, isso não é da área da psicologia, amigo. Então, eu acho melhor você ir buscar alguém que fale sobre isso para poder te responder, tá? Importante aí trazer isso para você. Seguinte, vamos continuar então. E aí, eu vou até puxar a perguntinha da... Quem que foi? Foi a... Cadê ela? A Amandinha. A Amandinha, ela perguntou aqui, ó. Como saber se eu tenho TDAH? E eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre a questão de como que é feito um diagnóstico. Como que é feito? Quem que participa de um diagnóstico? De um transtorno mental? Vocês sabem dizer quem que participa de um diagnóstico? Contem aqui pra mim. Gente, eu vou responder quem mandou pergunta, tá? Só segura um pouquinho, só pra eu responder essa parte do diagnóstico. Mas que profissionais vocês acham que participam? Porque, é o seguinte, quando a gente fala de diagnóstico de saúde mental, tem muita gente que acha que é uma coisa rápida. Tipo assim, quase que automática. Eu vou passar numa consulta e eu vou ter um diagnóstico. Eu fiz uma consulta, pronto. Tá decidido, esse aqui é meu diagnóstico. Não era pra ser assim, tá? Não era. Diagnóstico é um processo. O que é um processo? Envolve escuta, avaliação, técnica, teste e outra, principalmente contexto, tá? A gente chega em um diagnóstico analisando tudo isso, gente. Não é chutando. A gente não diagnostica no chute. A gente não diagnostica com um fator só. Então, normalmente, esse processo, ele é feito. Vamos lá, ele começa. Eu vou falar um caminho que pode ser feito. Vamos lá, fui lá, busquei um psicólogo. Aí eu tô lá no psicólogo, eu começo a descrever os sintomas que eu tô sentindo. Começo a descrever o que eu tô vivendo. Aí o psicólogo, ele vai te ouvir, beleza, ele vai observar ali alguns padrões, ele vai entender há quanto tempo que isso tá acontecendo, o que que tá desencadeando, e o que piora, o que alivia aquilo que você tá sentindo e como isso afeta a sua rotina, beleza? Então assim, é como se fosse um quebra-cabeça, né, que a gente tem que ir montando. Aí entra alguma coisa importante, porque psicólogo sozinho, na maioria das vezes não consegue diagnosticar em todos os casos. Por quê? Porque
Vai ter muitos casos, gente, que vai precisar, sim, pra gente chegar num diagnóstico de fato, principalmente envolvendo transtorno mental, ali, esses aqui que a gente tá falando do DSM e tudo mais, vai ser o seguinte, o psicólogo, ele vai participar do processo, beleza? Então, é ele que, o neuropsicólogo que vai aplicar os testes psicológicos e tudo mais, mas a gente vai precisar do neurologista, a gente vai precisar do psiquiatra, a gente vai precisar de todo mundo junto, tá? Todo mundo junto. Por quê? Porque é um processo técnico, né? É um processo um pouco mais técnico. A história da medicina tem avançado na questão neurológica, exatamente, Renata. Então, vocês entenderam que para a gente chegar num diagnóstico, não é só olhar os sintomas. A gente vai precisar entender a história de vida, fator emocional, intensidade, frequência, teste ali, prejuízo funcional, tá? Tem algum prejuízo funcional? Histórico de saúde. Enfim, então infância, tudo, história de vida mesmo como um todo, tá, gente? Então, assim, é muito importante. E outra, se você é uma pessoa que você quer chegar num diagnóstico, às vezes, pra ter algum tipo de benefício, que a gente sabe que existem alguns, né, principalmente para autismo, TDAH, sempre vai precisar de um médico ali, porque ele que faz a carta final para conseguir colocar o CRM dele ali e você conseguir ir atrás de qualquer benefício que seja, entenderam? Então, na real, vai precisar de uma galera, Agora, deixa eu voltar, que eu vou responder a galera que mandou mensagem aqui pra mim. Exatamente, Caio, exatamente o que o Caio falou, ó. Vamos voltar aqui, ó. Querido Cabide, eu tive diagnóstico de depressão, depois do diagnóstico eu piorei, olha só. Você tá em acompanhamento psicológico? Kim, você também está em acompanhamento psicológico? Acha que o autismo piora um pouco a ansiedade? PH não é uma regra, depende muito de cada caso, porque a ansiedade nesse caso do autismo tá vindo como uma comorbidade do transtorno, né? Que é muito comum, inclusive. Perdi meu esposo tem 20 dias. Como viver o luto sem entrar em depressão? Kati, tem 20 dias, Kati. 20 dias, então assim, tá extremamente recente, tá? Eu quero que você se sinta abraçada aqui, sinto muito, né? E assim, se cuida nesse processo então, se cuida, busca aí uma ajuda profissional, né? Como viver de uma maneira saudável, busca ajuda, esteja em acompanhamento, é importante, seria bem legal. Qual a diferença de neuropsicólogo para psicólogo? A especialização, Reinaldo. Nós, neuropsicólogos, que eu também sou, a gente faz a graduação em psicologia e se especializa em neuropsicologia. Neuropsicologia é pra galera que gosta da neurociência, pra galera que gosta de como o funcionamento cerebral afeta o ser humano. Então, se essa parte de funcionamento cerebral, biologia do cérebro e tudo mais chama a sua atenção, é legal, é importante. Se você quiser. Um borderline consegue manter o trabalho por mais de um ano? Eu não consigo me manter em trabalhos. Gé, depende de cada caso, Gé. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a gente usa essa maneira de dizer assim, ó, um borderline, aí parece que a gente tá colocando só a pessoa limitada ao transtorno, né? Assim, a gente tá desconsiderando todo o restante da vida e da história e da identidade de alguém. Né? Porque quando a gente fala um borderline, parece que eu tô generalizando, tipo, todo borderline vai ser igual. Ou melhor, toda pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline vai ser igual. E não é assim que funciona, tá? Então, assim, isso aqui que você trouxe pode ser muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Então, você já procurou saber o porquê que você tem essas dificuldades em relação ao trabalho e tudo mais? É importante você ver. Bom dia, Rosiane, seja bem-vinda. Vamos lá. O que eu faço quando a tristeza e vazio são tão grandes que causam vômito e dor de cabeça? Ramon, o que você faz? Busca ajuda? Você faz terapia? Como é que é, Ramon? Porque assim, ó, você tá em um sofrimento emocional, né? Então é legal você começar uma terapia. Antes de saber que eu estava com depressão, eu fiz vários exames, passei com psicólogo, psiquiatra.
Ok, bom dia, Adriele. Galera que tá gostando da live, não esquece de seguir, tá bom? O perfil para vocês não perderem as próximas. A Kati seguiu, Uzer seguiu, obrigada. Bianca, obrigada por me seguir. Amanhã a gente vai falar sobre dependência emocional e sexta-feira a gente vai falar sobre tag. Então vai ser bem legal. Ellen, o que você mandou? Manda de novo para mim, por gentileza, tá? Bom dia, Diana, bom dia, Mi, bom dia, Leandro, bom dia a todo mundo aí que tá chegando. Eu me isolei e não passei no psicólogo. Bianca, importante passar, importante se cuidar, né, gente? É importante. Agora, eu acho que é válido, principalmente porque a gente tá falando de diagnóstico de transtorno, a gente falar sobre os transtornos mais comuns que tem aqui no nosso país, né? Que são os transtornos que mais chegam na clínica, os transtornos que mais estão sendo diagnosticados ultimamente. Vocês acham válido a gente passar um pouco ali por cima sobre vários transtornos que existem aqui no nosso país? Sim ou não? Válido ou a gente não fala sobre isso? Tainá, o que tá acontecendo, Tainá? Porque, live não é terapia. Essa ajuda seria o quê? Porque, gente, eu não consigo fazer terapia ao vivo, eu nem posso. A Ney, bom dia, seja bem-vinda. Tem indicação de algum filme ou série que fala um pouco sobre algum transtorno? Vários, eu falei sobre isso ontem. A Mulher na Janela fala sobre agorafobia. O Mínimo para Viver fala sobre transtorno alimentar, bulimia e anorexia. Qual mais? Fratura fala sobre transtorno de estresse pós-traumático. Fratura é bom, tá? Fratura e A Ilha do Medo são filmes, assim, excelentes para quem gosta dessa questão, tá? Qual mais? Tem a série Atypical, que fala do autismo, né? Do transtorno do espectro autista. É uma série mais de comédia, mas é bem legal, ok? Então, gente, vamos lá, vamos então falar um pouquinho sobre alguns transtornos mais comuns aí, tá? Vamos lá, tem a tag, mas a tag eu vou falar na sexta-feira, então nem vou falar muito hoje, pra gente não dar tanto spoiler da live de sexta, tá? Então tem a tag, transtorno de ansiedade generalizada. Se tiverem alguma pergunta específica, mandem aqui, que a gente vai falar, tá? Que eu respondo, na verdade. Tem a depressão, claro, transtorno depressivo, né? Ele, inclusive, é um dos transtornos mais comuns que a gente tem no nosso país, mais comuns, só que, ao mesmo tempo, é o que mais as pessoas não entendem, né? Ironicamente. Porque, apesar de ser um dos transtornos mais comuns, a gente ainda escuta frases como pensa positivo, né? No meu tempo não era assim, não tinha tempo para ter depressão, essas coisas, né? Então a gente precisa entender que na depressão a pessoa não tá desanimada, não é sobre isso, tá? É um transtorno que drena de fato a energia da pessoa, acaba ali com a capacidade dela de sentir prazer, tá? A capacidade de se conectar de fato com a vida, com o mundo. Então, assim, é algo sério, tá? A depressão, ela também não vai aparecer de um dia pro outro. É importante falar isso, porque ela vai se formando aos poucos. Então, um estresse prolongado, uma perda, uma rotina emocional um pouco mais complicada, uma fase difícil que você esteja passando, enfim. Então, é aquele momento. Então, nesse transtorno aí, eu vou falar, vamos lá. Depois que a gente chega no diagnóstico de uma depressão, vamos dizer assim, né? Tendo alteração do sono, no apetite, toda aquela coisa. Na terapia, o que a gente vai entender? A gente vai entender que a terapia, ela vai entrar como uma reorganização. A gente vai ter que reorganizar o seu interno, o seu mundo interno. Então, assim, tive o diagnóstico de depressão. E agora? O que você vai fazer? Você vai buscar, então, começar um acompanhamento psicológico. Porque junto com o psicólogo, ele vai te ajudar ali a identificar alguns padrões de pensamento que tá mantendo a sua depressão ativa, tá? Vamos entender também algumas crenças que fazem você se enxergar de maneira tão dura. Porque as pessoas depressivas, elas se enxergam de maneira muito dura, muito dura. Então, assim, a gente vai precisar reconstruir essa energia emocional da pessoa aos pouquinhos. É isso que a gente faz. Então, assim, a terapia, ela vai auxiliar essas pessoas aí com tudo isso que eu falei,
tá? Então é importante. Deixa eu ver o que vocês mandaram de pergunta. Ai, peraí. Bom dia, Ney. Ih, me perdi aqui, gente. Depois da pandemia, sim, com toda certeza. Depois da pandemia, com toda certeza, o sofrimento emocional aumentou. Como faço para ter atendimento? Tainá, comigo você diz? Você tá falando de terapia comigo, é isso? Bom, acredito que seja. Basta você me mandar uma mensagem aqui do lado do chat. Tá vendo esse balãozinho amarelo com uma setinha para cima? Clica nele, escolhe ali a opção terapia que aparece, que daí eu passo mais informações de como é que é o atendimento comigo, né? Passo como é que funciona e tudo mais. Bom dia, falei do transtorno bipolar. Como assim? Tag para uma ansiedade normal. É porque, PH, ansiedade normal não entra como transtorno, né? Ansiedade normal não afeta a sua vida de maneira funcional. Tag afeta. Transtorno de ansiedade generalizada, inclusive a gente vai falar sobre isso sexta. Então já fica o convite, PH, para você aparecer aqui na sexta-feira, tá? Jardel, eu não sou médica, eu tenho CRP, CRM não, porque eu não sou médica. Uma pessoa pode manipular o médico. A minha mãe demonstra transtorno, mas com outras pessoas não. Se uma pessoa pode manipular o médico, não é impossível, né, Nath? Ué, não é impossível. Vocês não viram a... Quem aqui assistiu Tremembé? Gente, sabe aquela hora... Nossa, primeiro, né? Eles mostram muito o teste de Rorschach lá na série, né? Só que vocês sabem que é extremamente antiético mostrar teste em televisão, né? E filme, série não pode, mas eles fizeram. E beleza. E tem aquela hora que a Suzane, ela vai fazer o teste de Rorschach, né? E ela estuda todo o teste antes. Como ela conseguiu? Nem entendi direito, mas ela conseguiu. E aí ela manipula. Ela dá a resposta para a psicóloga que tá fazendo o teste de Rorschach ali, que ela sabe que seria o mais adequado. Então, assim, não é impossível. Não é impossível, tá? Valéria, obrigada pelo heart, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui. Entendi. A querida Cabide falou, como se a vida começasse do zero. Quanto tempo demora um diagnóstico? Depende de cada caso. Vai depender de cada caso. Eu acordei... Regiane, obrigada pela rosinha. Sem ter chorado, entendi, Mari. Sexta vou estar aqui, é isso aí. Esteja aqui, tá? Importante. Então, gente, voltando, tá? Então, vocês conseguiram entender. Transtorno da depressão, a gente vai, então, buscar ajuda profissional, ok? Existe gente que não faz terapia, sim. Débora, obrigada pela rosinha. Galera, não esquece de republicar a live todo mundo, tá? Fica apertando na tela, clica na opçãozinha amarela aqui, republicar, tá bom? Pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas e continua curtindo, gente. Continua dando tap. Continua curtindo aí a live pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. Vê quem consegue republicar pra mim, ó. A Solange conseguiu, a Débora conseguiu. Que legal, Nicolas. Essa é a resposta que você queria que eu desse? Tainá, obrigada por republicar. Ó, todo mundo apertando aqui na tela e clicando na opçãozinha amarelo. Mari, obrigada por republicar. Bianca, Cione, obrigada pelo TikTok. Muito obrigada. Agora vamos falar de 3 que... Eu vou colocar 3 no mesmo bloco. 3 transtornos aqui também, diagnósticos, que eu também vou falar como que a psicologia ela vai trabalhar em cima, que são ansiedade social, toque e pânico, tá? Acho válido a gente falar sobre isso. Então é o seguinte, gente, quando a gente fala de ansiedade, tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Só que tem alguns diagnósticos que mostram que na realidade não. Tem alguns transtornos de ansiedade que têm características muito específicas, só que eles se confundem demais, inclusive, tá? Obrigada, Fátima, obrigada, viu, pelo feedback. Então é o seguinte, olha, vamos começar pelo pânico. O pânico tá dentro do transtorno de ansiedade, beleza? Então, pânico é aquele transtorno que ele chega de maneira com muito impacto, chega do nada.
Então a pessoa, ela não tem aquele medo mais leve, um medo mais leve, né? Ela tem a sensação real de que ela vai perder aí o controle, de que ela vai desmaiar, de que ela vai, de fato, sabe aquela sensação de morte iminente, né? Então os sintomas do pânico são absurdos, são sintomas muito intensos, certo? O corpo, ele dispara sintomas extremamente fortes. Nossa, gente, Nicolas, desculpa, mas vou ter que silenciar, amigo. Você tá complicando. Ó, eu vou te silenciar, tá? Não vou te bloquear pra você poder aparecer nas próximas lives. Mas assim, você fica flodando o chat, fica difícil, tá? Então, joguei um silenciamento. Numa próxima, se você quiser aparecer, só que dá uma seguradinha, tá? Porque bagunça aqui. Gente, vocês... Bom, não sei se é o final do ano que eu tô ficando mais impaciente. Mas pode ser que esteja acontecendo. Lourinha BH, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Gente, peraí. Ansiedade social está ligada à pessoa não gostar de ambientes festivos ou é mais sério? Não, ansiedade social não é relacionada a ambiente mais movimentado ou não. Ansiedade social é caracterizado pelo medo do julgamento, do olhar das pessoas. Então, assim, mesmo que seja um local que não tenha quase ninguém, é o medo do julgamento, é o medo do olhar de alguém, é o medo de passar por uma ridicularização, por uma humilhação. Sabe, uma coisa assim? Então, não necessariamente tem a ver com o lugar que a pessoa tá, se tem muita gente, se tem pouca gente, tá? Então, gente, é o seguinte. Então, essa parte do pânico, então, a gente entende que vai vir, então, com muitos sintomas físicos, muitos mesmos. O pânico, ele aparece... ele também não vai aparecer do nada, na verdade, tá? Ele geralmente tem um histórico. Então, a pessoa, às vezes, ela já tem meses de ansiedade antes de um ataque de pânico. Às vezes, ela tá com estresse acumulado antes de um ataque de pânico. Se cobrando pra caramba antes de um ataque de pânico. Exaustão, esgotamento emocional. Então, tudo isso influencia, ok? Agora, ansiedade social, foi o que eu falei pro Juninho. Na ansiedade social também tá dentro de uns transtornos de ansiedade, só que é diferente. Porque o ponto central não é você desmaiar ou você ter essa questão de um ataque. Não, é medo de ser observado. Que eu falei pro Juninho. Medo de ser julgado, de ser criticado. Sabe aquela sensação constante de você passar vergonha? De não saber o que falar ali, de parecer estranho, de ser rejeitado. Isso é ansiedade social. E a ansiedade social afeta a vida da pessoa de uma maneira absurda, porque tem gente que acha que é só timidez, só que começa a influenciar a vida da pessoa. A pessoa evita ligação, evita trabalhos, evita se apresentar, evita pedir alguma coisa pro garçom, pedir alguma coisa em uma loja. O corpo dela trava, então limita a vida dela. Porque sempre vem aquele pensamento de, nossa, todo mundo vai reparar em mim. A ansiedade social é isso. Ela é mais ligada a essa questão. Tá bom? Vou sim jogar o baú. Vou sim. Domingas, já. Existem níveis de TDAH? Sim. Existem 3 tipos, na verdade. Não é níveis, né? São 3 tipos. A gente vai falar sobre isso. Mas... já te dando um spoiler aí, existe, né, o TDAH predominantemente hiperativo, predominantemente desatento e o misto, que são os dois, tá? Falando de uma maneira bem geral. Em uma crise de pânico, o corpo libera muita adrenalina. É uma queda, né? Dá tipo um pânico. A crise de pânico é isso, vem de uma maneira súbita, de uma maneira repentina, e desse jeito, de fato, tá? Influencia bastante aí também no sofrimento da pessoa. Bom dia, Jeff, seja bem-vindo. Podem ser confundidos com autismo? Juninho, até pode ser, mas se você começar a fazer uma avaliação neuropsicológica, você vai ter um diagnóstico certeiro. Agora, de boca a boca, vai saber, né, se pode confundir. Pode. Por isso, a importância de uma avaliação. Teve alguém que perguntou quem que chega no laudo, né? O laudo são todos os profissionais juntos. Então, vai precisar do neuropsicólogo, neurologista e psiquiatra. Ok? O misto, não muito, Rê, não vou entrar muito não, porque daí vai ficar muito específico. Eu tô falando dos transtornos de maneira bem geral.
Aí um dia, se eu trouxer exatamente do TDAH, aí eu entro mais. Mas assim, eu tô jogando de uma maneira mais geral hoje. Então, eu não vou ficar entrando nos detalhes de cada transtorno, porque daí também essa live vai até amanhã. Marília, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. E obrigada pelo Heart Me. Sejam bem-vindos, viu, gente? Já já eu ativo aí o baú para vocês poderem ativar o Heart Me. Combinado? E outro transtorno de ansiedade que também muita gente fala que tem, mas para chegar em um diagnóstico também é um processo mais ali complicado, é a questão do toque. Transtorno obsessivo compulsivo, certo? Transtorno obsessivo compulsivo, ele tá dentro também dos transtornos de ansiedade, tá? Muita gente acha que é uma pessoa que só gosta de organização, uma pessoa que lava a mão toda hora, uma pessoa que tem mais mania, só que não é. Toque atrapalha a vida da pessoa absurdamente. Envolve obsessão. O que é obsessão? Pensamento intrusivo, pensamento repetitivo, pensamento indesejado. E envolve compulsão. O que é compulsão? Comportamento repetido para tentar aliviar aquela ansiedade. É isso. Então, o próprio nome já disse, né? Obsessivo compulsivo. O toque, ele pode ser de várias maneiras diferentes. Tem gente que tem toque de contaminação, tem gente que tem toque religioso, tem gente que tem toque de verificação, né? Toque de checagem. Então, assim, tem muitos dentro aí também. Só para finalizar aqui, gente, rapidinho essa parte dos transtornos de ansiedade, é que para os 3 casos, para os 3 quadros, tanto ansiedade social, quanto pânico, quanto toque, a terapia ela vai auxiliar em cada transtorno. Então, tive o diagnóstico de pânico. E agora? O profissional, o psicólogo, vai te ajudar a identificar os gatilhos que você não percebe do pânico, trabalhar ali os seus pensamentos também relacionados a isso, entender o porquê que o seu corpo tá nesse ciclo e fazer você sair, obviamente, e reconstruir a sua segurança, porque você também fica um pouco mais inseguro, beleza? Na ansiedade social, o psicólogo vai ajudar a quebrar essas crenças, certo? Vai fazer terapia de exposição, quando você tiver um pouquinho melhor, né? No seu ritmo, tranquilamente. Então vai, como é que se diz? Devolver a sua autonomia de alguma maneira. E no toque, outro esquema. A gente vai entender as obsessões. A gente vai entender o ciclo das obsessões e da compulsão e vai trabalhar em cima também. Caio, obrigada pelo baúzinho, viu? Muito obrigada. Acabei de ver que você mandou o baú. Muito obrigada pelo baú. Vamos ficar de olho aqui no baúzinho. Quem chegou agora, republica a live, tá, galera? Apertando na telinha, clicando na opçãozinha amarelo e segue o perfil para vocês não perderem as próximas, tá bom? Amanhã a gente vai falar de dependência emocional e sexta-feira de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Beleza? Gente, bom dia, Mikander, seja bem-vindo. 10 segundinhos pro baú, vamos todo mundo clicar no baú aqui, clica no baú, abre ele, pega uma moedinha. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Pega uma moeda, com a moeda, clica no coração laranja que tá aqui do lado do meu nome, quem puder. Então, pega a moeda, clica no coração laranja aqui, beleza? Que aí você consegue participar da equipe. Bianca, obrigada por me seguir. Sim, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental e a neuropsicologia. Eu também sou neuropsicóloga. Sandy, obrigada pelas rosinhas. Valéria. Gente, usa para ativar o Heart Me que tá na minha cabeça aqui, ó. Usa a moeda para isso, tá bom? Que isso ajuda a engajar mais a live aí também. Marília, gata, obrigada pelos presentinhos. Gente, muito obrigada. Outro transtorno que a gente também chega em diagnósticos, apesar de complexo também, é o transtorno de personalidade borderline. Muita gente fala dele aqui, né? Muita gente fala. O transtorno de personalidade border, ele é um dos quadros, sim, mais complexos, porque ele afeta demais a saúde mental da pessoa, demais mesmo, assim. Muitas pessoas que sofrem aí com o transtorno border, o que a gente sabe do borderline, né? Tem a questão de muito medo do abandono, né? Um medo absurdo do abandono. Uma intensidade extrema ali relacionada às emoções,
Então, assim, a pessoa, ela tem essa instabilidade emocional e sente de uma maneira muito intensa mesmo. E acaba agindo de maneira impulsiva por conta disso. Então, assim, traz muito sofrimento, porque tudo é muito intenso. Assim, quando a gente fala do transtorno border, as emoções, elas vêm muito forte, tá? Os comportamentos também, assim, uma coisa pequena pode acionar algo grande, mas não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem o transtorno borderline, ela não consiga ter relações saudáveis e tudo mais. Ela consegue, claro que sim. Só que, claro, vai precisar de acompanhamento psicológico, é óbvio, tá? Uma das abordagens aí bem legais é a DBT, para a questão borderline, a terapia comportamental dialética, mas a TCC também funciona, várias outras conseguem auxiliar aí nesse transtorno, tá? Obrigada pelo carinho, Andréia. É verdade que o border faz a pessoa se sentir incrível, mas muda o humor? Juninho, é porque, às vezes, assim, é muito comum que dentro do transtorno borderline exista a questão de idealização e perder esqueci a palavra. O interesse. Na mesma proporção. E rápido, tá? Então pode acontecer sim. Mas não é uma regra, né? É uma característica que aparece bastante, mas não é uma regra ali. E não quer dizer que sempre vai ser assim. Lembra que eu sempre falo da gente não generalizar, tá? Abraão, a gente vai falar do autismo. Calma aí, segura que a gente vai falar. Vai lá, Rê, obrigada pelo carinho e pelo apoio, viu? Gente, tem também o transtorno de personalidade narcisista, que é muito diferente de traços narcisistas, tá? No transtorno de personalidade narcisista, é aquela pessoa que ela não sabe lidar com a própria fragilidade dela, então ela precisa ser a maior, né, ter todo esse engrandecimento e tudo mais para poder lidar com isso, tá? Então aquela pessoa que tem respostas como uma arrogância, uma frieza, querer controlar a narrativa o tempo todo, necessidade de olhar das pessoas, de ser o melhor em tudo, comportamento manipulativo é muito comum dentro do transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas lembra que nem todo comportamento narcisista é um transtorno, beleza? Deixa aí. Nem todo comportamento é um transtorno, tá? Pra gente chegar num transtorno, é óbvio que vai ter que fazer toda essa avaliação que eu falei pra vocês antes, tá? Mas a terapia também consegue auxiliar, se for o caso, com toda certeza. Beleza? Gente, continua nos likes. Vamos continuar nas curtidinhas? Eu vi que os likes pararam. Pelo menos pra mim aqui parou. Então vamos todo mundo continuar curtindo, pra gente poder sempre estar levando essa live para mais pessoas. E aí depois a gente responde as perguntas da galera, tá bom? Mas só pra gente não deixar os likes parados, que isso ajuda a live, tá? Acho legal também a gente falar do transtorno bipolar, com toda certeza, né? E o TEPT também, que é o do estresse pós-traumático. São dois transtornos aí que também aparecem demais aqui no nosso país, no Brasil. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Então, o afetivo bipolar é aquela questão, né? Episódios de mania e episódios depressivos. Quando a gente fala episódios, Edson, a gente fala dias, semanas ou meses, né? Então, por exemplo, durante a fase de depressão, a pessoa ela fica com sintomas depressivos. Então, sem energia, esgotada, pensamento pesado, uma coisa mais lenta. E quando ela tá na fase da mania ou da hipomania, acontece o contrário. A energia sobe pra caramba, o humor sobe também, ideia chega, a pessoa dorme muito pouco na mania, fala bastante, sabe? Uma coisa totalmente contrária. Então, assim, vocês viram que isso que a gente tá falando aqui do bipolar não é uma característica da personalidade da pessoa, não. Isso que a gente tá falando é químico. É química, é neurobiologia, é um transtorno afetivo bipolar. Bom dia, Priscila. Minha mãe tem transtorno bipolar e como foi difícil e demorado ter o diagnóstico. Então, tá vendo? É isso. Então, na mania, o que acontece, né, Márcia e pessoas que estão assistindo? A pessoa, ela fica muito impulsiva. Ela gasta pra caramba, ela se coloca em risco, fala sem filtro, entra em projeto
sabe? Entra em projetos novos e tal. E na depressão, aquele esquema que eu falei. Então, assim, traz um prejuízo, gente. Porque o transtorno afetivo bipolar é complexo mesmo o diagnóstico, igual a Márcia trouxe. É complexo, ok? E a Niquinha disse que sofreu muito e hoje ela se trata. E no estresse pós-traumático, enfim, o próprio nome já diz. É um quadro que a pessoa, ela passa por um trauma aconteceu, então um acidente, uma perda, uma situação que traumatizou ela mesma, um relacionamento. E mesmo depois do evento, o corpo dela continua funcionando como se o perigo estivesse ali. Então ela tem flashbacks do que aconteceu, entendeu? Revivência. Sabe quando você fica revivendo o trauma? A memória fica voltando? Sabe quando você fica evitando lugares, pessoas e conversas que podem te levar ao trauma? Sabe quando você fica tendo reação física muito grande a gatilhos pequenos? Tudo isso acontece dentro do estresse pós-traumático, tá? Então, assim, a pessoa, ela de fato continua vivenciando mesmo depois do que aconteceu, tá? Então, e aí a gente pensa, como que a terapia vai ajudar? Mesmo esquema, vamos lá. Bipolar, a gente ajuda a entender os padrões desses episódios, para você conseguir entender melhor ali sobre o seu tratamento. Vai precisar de medicação, vai precisar de estabilizador de humor, porque igual eu falei, é neuroquímica isso, sabe? Então vai precisar de estabilizador, junto com o acompanhamento psicológico. E no estresse pós-traumático, a gente vai precisar, A gente vai precisar reprocessar o trauma, entendeu? A gente vai precisar entender os pensamentos atrelados. A gente vai precisar fazer uma maneira uma estratégia não é de enfrentamento. É algo que a gente vai ensinar o corpo a sair desse modo de alerta também, tá? Tenho crise de ansiedade todo dia. É comum? Não. Não é comum, não é normal. A gente não deve normalizar sofrimento. Então, se você tem crise de ansiedade todos os dias, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar cuidar disso? Você vai precisar marcar um psicólogo, tá? A Clara, deixa eu até responder a Clara, eu pulei aqui. Como faço terapia? Quem quiser mais informações, tá? Sobre terapia comigo, Clara, é só você clicar no balãozinho amarelo do lado do chat, clique em cima dele e escolhe a opção terapia, que daí eu te passo mais informações de como é a terapia comigo. Eu ainda não consegui voltar no hospital onde passei. Ah lá, a Bianca. Como lida receber o diagnóstico de transtorno tão complicado como o TDI? Então, Moi, não sei. Você vai precisar começar um acompanhamento psicológico, tá? Principalmente porque o transtorno de identidade, ele é um transtorno complexo, ele é um transtorno sério, porque ele vem de um trauma muito grande, tá? Então, assim, você vai precisar tratar e cuidar disso em terapia. É igual eu tô falando para todos os transtornos que estão aqui. Todos, tá? Vai precisar do profissional da psicologia. Obrigada, Niquinha, pelo feedback. Estou com uma crise de ansiedade, qualquer coisa, estou me estressando. Aí, Thaís. Thaís, a pergunta é, você faz terapia, Thaís? Ah, que legal, Ellen, fico feliz. Moi, obrigada por me seguir. Para minha família, que eu passei ainda é difícil. O que é TDI? Transtorno de identidade. É aquele momento que o cérebro, para conseguir literalmente processar um trauma que ele não conseguiu processar, então ele tentar te proteger de alguma maneira, ele cria mais de uma identidade ali, para que você não fique acessando o trauma. Ele joga o trauma para o inconsciente, sabe? E coloca uma nova identidade ali. É uma maneira de tentar proteger o que aconteceu com você. Só que TDI não é tão simples de ter, não, tá? Para ser bem sincero, o TDI não é um transtorno tão comum. E ele acontece depois de uma experiência traumática, assim, absurda. Tem que ser algo bem forte, bem sério, tá? Porque, assim, não é tão fácil de se ter, tá? Importante trazer esse ponto para vocês. O Fantástico, foi mesmo, Luiz, foi a menina que tinha, né, o TDI.
A galera não representa bem essa parte, né, de transtorno de identidade, porque apareceu essa menina que falou que tinha TDI e ela conseguia mudar de uma hora para outra, chamar a identidade, né, achava aquilo incrível. E tem também um filme lá, o Fragmentado, que também dá uma boa floreada, tá? Fragmentado dá uma boa floreada ali no transtorno também, tá? Mas, enfim, no YouTube você consegue até achar casos reais de TDI. Fragmentado existe, mas ele é bem floreado, Bitch. Eles colocam um negócio pra deixar a trama mais interessante, né? Uma coisa mais... Uma coisa mais séria. Uma coisa mais fera, exatamente. Mas é legal, eu gosto de Fragmentado. Luiz, obrigada por me seguir. Gente, vamos falar do autismo e do TDAH, então, né? Então, quando o nosso cérebro funciona de maneira diferente, o transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Os dois, pra quem não sabe, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Vocês acham que tanto o TDAH quanto o autismo, você desenvolve depois que você nasce? Você consegue desenvolver ao longo da vida, sim ou não? Será que eu consigo virar autista? Será que eu consigo virar TDAH? Sim ou não? Joguem aqui pra mim no chat. Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. Vamos ver. E aí, gente? Autismo, TDAH, a gente consegue virar? Ou a gente nasce com esse transtorno? Ah lá, todos vocês acertaram, estão sabendo perfeitamente. A gente nasce, exatamente. Você pode ter o diagnóstico tardio, beleza? Mas a gente nasce com um transtorno, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, na hora que estava desenvolvendo ali o seu funcionamento cerebral, ele é diferente da pessoa que não tem o quadro, tá? Então, o transtorno do neurodesenvolvimento é isso. Tanto que, pra gente chegar no diagnóstico, por isso que a gente precisa da história pregressa. Não adianta você ter sintomas de autismo e TDAH que não apareceram quando você era criança. Tá? Por isso que quando a gente vai fazer o processo avaliativo, a gente conversa com responsáveis, pessoas que viram você crescer, para ver se de fato existia sinais de TDAH e autismo na infância, porque tem que ter. Tinha que ter tido sim algum sinal, mesmo que as pessoas não percebessem. Digo assim, percebessem assim, não levassem em consideração para levar essa criança já pro diagnóstico, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então, assim, por isso a importância da história pregressa e tudo mais, tá? Vamos falar do autismo primeiro, que é legal a gente ter. Transtorno do espectro autista, tá? A gente tá falando de diferença, então, no desenvolvimento neurológico ali, que vai afetar a comunicação, presta atenção, os principais, a interação social e o processamento sensorial. São essas três áreas afetadas ali, principais no autismo. Ou seja, a pessoa sente, percebe e reage ao mundo de um jeito diferente. Não tô falando que é de um jeito inferior, não tô falando que é de um jeito disfuncional, não, só diferente. Diferente, tá? Então a pessoa que tem o autismo, não é que ela tem essa dificuldade social porque ela não quer ter contato com as pessoas. É porque o cérebro dela processa os sinais sociais de um jeito diferente. Diferente de você. Então, por exemplo, leitura corporal. Eu não sei ver muito essa questão de leitura corporal. Ironia, entender ironia, pra mim também não consigo direito. Subentender alguma coisa, ter alguma coisa subentendida no ar. Pessoa não... Entendeu? Então, assim, lembrando, gente, é o espectro, tá? Então, assim, no autismo, por ser o espectro, ele vai se manifestar de várias maneiras diferentes nas pessoas que têm. Exatamente, Pan, são pessoas mais literais. E outra coisa, a questão sensorial, tá? O autismo, ele identifica ou reduz algumas sensações. Por exemplo, teve uma moça que eu fiz faz tempo isso já, uma avaliação neuropsicológica com ela, que ela teve inclusive diagnóstico de autismo. E ela tinha muita sensibilidade sensorial em questão de paladar. Então, por exemplo, quando ela era pequena, ela até contou que ela comeu champignon, eu acho, champignon, e só de sentir a textura do champignon, que era diferente, ela chorou pra caramba. Assim, ela chorou, ela sofreu, chorou porque sentiu a textura do champignon. Vocês viram como é bem específico, assim, ó, extremamente específico? Então, olha só,
né? O sensorial para algumas pessoas é muito mais sensível, o próprio nome já diz. Cheiro, toque, paladar, igual eu disse, barulho, luz, até luz, tá? Essa parte sensorial. Então, assim, e outra, a questão de hiperfoco também pode acontecer, né? Aquela coisa, enfim. Então é isso, gente. Espectro autista também vai precisar de uma terapia. Óbvio, também vai precisar de um psicólogo. E aí o TDAH, então, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, a pessoa... Lembra que eu falei do funcionamento cerebral diferente? No TDAH é assim. TDAH não é dificuldade de prestar atenção, não é. TDAH é dificuldade de regular a atenção. É diferente entre prestar e regular a atenção, entendeu? Não é de maneira, assim, desinteressada que a pessoa tem, tá? É um padrão neurológico. Então, aquela pessoa que vai ter o TDAH, ele vai afetar a organização, tá? Ele vai afetar a memória de trabalho, ele vai afetar a impulsividade, claro, com toda certeza. Ele vai afetar planejamento, constância, regulação emocional. É um ponto também, tá? E isso mexe com tudo. Mexe com os estudos da pessoa, mexe com o trabalho dela, mexe com a rotina dela, mexe com os relacionamentos dela, tá? Mexe com a autoestima, porque é uma dificuldade que ela sabe que tem, mas ela não consegue fazer diferente. Então mexe com a autoestima também, porque isso de alguma maneira cansa emocionalmente, tá? Por isso que no TDAH a pessoa também vai precisar fazer acompanhamento psicológico, é claro que sim. Porque ainda tem muito estigma, ainda tem muita falta de informação. Então as pessoas acham que é pura e simplesmente preguiçoso, entendeu? E não é bem assim, pura e simplesmente desorganizado. Tá? Então a terapia vai ajudar a procrastinação, exato, vai ajudar nesses quesitos, tá bom? Então, gente, ó, deixando claro então o assunto da nossa live de hoje, sonambulismo é a área da psicologia. Sonambulismo, olha, pode até puxar, Luiz, mas é muito mais relacionado a algo mais da neuro ali, tá? Só que como a gente tá falando que sonambulismo também pode ter aspecto da questão de disparador da saúde mental, então pode ser que trabalhe sim junto. Entendi, Natália, entendi. Gente, a gente não deve fazer autodiagnóstico, né? Mas a gente deve, se caso você desconfie, né, ou ache que tem algum sinal de algum transtorno, você vai ter que buscar o profissional da saúde mental, você vai ter que marcar um psicólogo e ver se de fato aquilo faz sentido, tá, gente? Porque igual eu disse, cheguei a um diagnóstico de um transtorno, e agora? Agora, então, a gente vai cuidar. Agora, então, a gente vai fazer um tratamento adequado, a gente vai aprender a entender o que está acontecendo dentro de você, mas entender que aquilo não necessariamente precisa te limitar. Então, na terapia, você consegue ter isso, de que não precisa te limitar aquilo. Tem gente que se culpa também por sentir algo, por agir de tal maneira que não consegue explicar. E o diagnóstico vem como uma explicação. E aí você fala, nossa, então não era que eu era um problema, não era porque eu era errada, era por causa do diagnóstico. Eu tenho um paciente que hoje em dia eu não atendo mais, faz muito tempo já, mas teve o diagnóstico tardio de autismo, nível 2, tá? Nível 2 de suporte, aos 56 anos. Então assim, ele falou, cara, se eu tivesse tido o diagnóstico antes, quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem adulto que tava lá, ó, correndo, muita coisa poderia ter sido diferente. Então por isso que eu falei que eu não acho que diagnóstico é algo ruim. Porque aí você sabe que existe nome para aquilo. Não é só você. Existe estrutura para aquilo. Existe caminho possível para aquilo. Isso não é ruim. Entendeu? Você passa, quando você descobre alguma coisa sobre você, você tira aquele pensamento de, nossa, agora o problema é comigo e tal, e passa a ter um pensamento de, caraca, agora tudo faz sentido. Sabe? Por que ninguém me explicou que existia isso antes? Então, assim, é importante, é informação, é psicoeducação. É exatamente, Cristiane, saber por onde caminhar, buscar ajuda, buscar o profissional daquela área.
Então, assim, quando falam, ai, Rafa, você não vê diagnóstico como rótulo? Não, não vejo, não. Eu vejo diagnóstico como ferramenta, na real, e não rótulo. Porque diagnosticar, você não tá apontando um defeito em alguém, você não tá enfiando alguém numa categoria. Você não tá falando, ó, você é isso aqui, você não tá fazendo isso. Você tá entendendo. Pra mim, diagnóstico é entender. E estando entendido, a gente cuida com mais precisão. Entendeu? A gente consegue ser mais preciso. Quando eu sei quais são as dificuldades específicas de uma pessoa que vem ali do transtorno, o tratamento deixa de ser aquele tratamento genérico. Sabe? Aquele tratamento igual para todo mundo. Você faz algo mais direcionado, você faz algo mais realista. Fica até mais respeitoso com a pessoa. Eu acredito que é isso. Ah lá, defeito é rotular, exatamente. Defeito exatamente, tá? Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Pode ter gente que não concorde, pode ter gente que acha, sei lá, que não faz sentido e tá tudo bem. Mas é a maneira com que eu vejo de fato, tá? E agora eu vou abrir para perguntas de vocês, beleza? Consegui trazer o tema aqui, tive um diagnóstico de transtorno e agora, então, moral da história, buscar ajuda profissional. Igual eu falo com todos os temas que estão aqui na live. Então, assim, busquem ajuda, tá? Agora, quero saber se vocês têm perguntas, tá? Sobre a psicologia, pode ser sobre o tema, pode ser fora do tema. Todo mundo que gostou da live, não esquece de seguir o perfil, que amanhã a gente vai falar de dependência emocional. E sexta-feira a gente vai falar de ansiedade generalizada. Então segue aí pra não perder. Tainá Gomes, obrigada por seguir. Michele, obrigada pela rosinha, viu? Natália, obrigada por me seguir. Sejam bem-vindas. Não é um tema, mas ano que vem começa a estudar psicologia. Por onde começar? Leandro, olha, eu acho que é importante você criar o hábito de leitura. Eu sempre falo isso pra galera, porque na faculdade, na graduação de psicologia, tem muita leitura, tá? Você vai ter que ler artigo, livro, recomendações dos professores. Então, se você não tem o hábito de ler, tenta colocar esse hábito por agora, antes de começar o semestre, que seria importante pra você, tá bom? Hábito de leitura. E é isso, e vai de cabeça aberta para a graduação, porque a psicologia é muito ampla e veja o que você vai se identificar, já vá de mente aberta mesmo para conhecer todas as áreas, beleza? Paty, obrigada pelo heart. Gente, mais alguma dúvida nesse finalzinho, antes de eu ir embora? Mandem aí, tá? Quanto isso, se vocês tiverem dúvidas ou sobre o tema ou fora do tema, manda. Se vocês não tiverem mais, a gente pula. A gente vai embora, quer dizer. Gente, eu acabei de ver que eu esqueci de mandar o link da live no grupo. Nossa, eu esqueci de mandar no Âncora, galera, o link da live. E agora? Será que o pessoal... Gente, se vocês verem que eu esqueci de mandar, mandem pra mim qualquer coisa, quem puder ajudar, porque eu esqueci. Percebeu, Domingas? Poxa, quando você perceber que eu não mandar, você manda pra mim? Você compartilha lá no WhatsApp com o grupo? Luiz, obrigada pelas rosinhas, viu? Muito obrigada. Tenho fibromialgia, eu sofro muito com a névoa mental de manhã, isso arrebentou minha vida. Como lidar? Marília, beleza, você deve estar fazendo o seu tratamento para fibromialgia, mas assim, como lidar? Você tá fazendo terapia? Porque, a fibromialgia, ela tem muita questão também ligada ao emocional, né? Então, se você não tá fazendo terapia... E, gente, a galera vai entrar, coitada, já vou ter terminado a live. Então, Marília, busca ajuda profissional, tá bom? Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá abrindo a live que horas? Fofa, eu tô abrindo às 9. 9 horas no horário de Brasília, 9 horas da manhã. É o horário que eu tô fazendo as lives. Tá, Tainá? Já falei pra Tainá também, 9 horas a gente tá aqui. Como se comportar diante de uma perícia para encosto de ansiedade e transtorno? Tiago, olha, isso aí na verdade nem se pode falar, tá? Porque você vai passar por uma perícia. O que você tá querendo? É a mesma coisa de você perguntar a resposta de testes psicológicos, sabe assim? Ai, gente.
Pensamento acelerado é ansiedade? Sim, Luciana, pensamento acelerado vem muito da ansiedade. Faço terapia e tomo os remédios. Marília, então é legal você levar isso para sua profissional que tá te acompanhando, tá? Essa questão de névoa mental que você tá falando, leva para sua psicóloga. Porque assim, ó, ela entendendo o seu caso e a sua história e tudo certinho, vai ser a melhor pessoa que vai te auxiliar nessa questão. Tiago, isso que você tá querendo fazer, amigo, é burular a lei. Se você vai passar por uma perícia e você quer saber como deve se comportar para passar, você tá burlando. Teve gente que já perguntou pra mim, você aplica teste, que é aquele teste que dá que faz pra entrar na polícia e tal. Gente, isso é contra a lei, amigos. Vocês estão querendo fazer teste por fora pra se preparar pra poder se dar bem lá na perícia, na prova de polícia, essas coisas? Não pode. Como assim? O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Então, Thiago, realmente é uma informação que eu, de fato, não vou colocar aqui. Tá bom? Então, ó, um beijo e um abraço. Se você quiser aparecer aqui, aparece. Se não quiser também, tá tudo bem. Tá bom? Vamos lá. Karen, o grupo é o Âncora. É um grupo que a gente tem a galera que assiste aqui as minhas lives, tá? Então, se vocês quiserem entrar no grupo, tem lá no link da bio, tá bom? Bom dia, Elizabeth. Seja bem-vinda. Mas não consigo desabafar muito bem com ela. Por quê, Dantas? O que você acha que pega? É a questão da identificação? É a questão da confiança na profissional? O que tá pegando pra você não conseguir desabafar muito bem? É o tempo que você acabou de começar? O que é? Luciana, você precisa começar uma terapia. Você estava falando de pensamento acelerado, você estava falando de ansiedade. O que vai te ajudar, Luciana, é a terapia. Não sei mais o que fazer? Faça a terapia. Comece um acompanhamento psicológico. Tá? Oi, Francesca, seja bem-vinda. Leia a minha. Cleia, não achei sua pergunta, Cleia. Você pode mandar de novo aqui pra mim? Eu acho que não chegou no chat. Deu 9 horas e não chegou o link no grupo. Eu acabei me esquecendo de comentar. Ai, que triste. Eu esqueci. Depois que eu tive AVC, comecei a ter ansiedade. Será que tem alguma coisa a ver? Bianca, se tem a ver ou não, a gente vai precisar entender na clínica, tá? A gente vai precisar entender na clínica. Ah, não é uma pergunta, é um comentário. Minha filha teve laudo de TDAH, mas tem coisas que não batem. Tem mais de autismo. Mas o laudo que ela teve foi... Como é que foi o processo avaliativo? Porque é difícil a gente ficar contestando também, Cleia, tá? Eles descartaram o autismo também? Eles descartaram? Como é que foi isso? Lembro do começo de tudo. Como assim? Como assim? Ellen, manda a sua de novo que eu não vi. Gente, tem hora que às vezes vocês mandam, aparece pra vocês, mas não aparece pra mim. Eu sei porque, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou mandar uma mensagem no chat aqui, vocês vão ver, ó. Se vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer. Ah, apareceu. Mas tem hora, enfim, que eu mando uma mensagem no chat, aí aparece pra mim que eu mandei, mas pra mim não aparece. Entendeu? É que nesse caso apareceu. Mas depende da palavra que você coloca, depende de tudo. Entendeu? Sim, Luciana, eu faço atendimento online, tá? Então, se você quiser mais informações sobre como é a terapia comigo, é só você clicar no balãozinho amarelo aqui do lado do chat, nesse balão com essa setinha, e escolhe a opção terapia que eu te passo as informações. Pessoal, sigam a psicóloga Patrícia, por gentileza, tá bom? Quero pedir para vocês seguirem a psicóloga Patrícia, ela faz lives aqui bem de manhãzinha, 5 horas da manhã, 5h30 na verdade, eu acho, né? É 5 ou 5h30, Paty? Bom, de qualquer maneira é cedinho. Então sigam a Patrícia aí, tá? Ela é especialista, inclusive, nessa parte de TDAH, tudo mais. Faz lives informativas, assim como eu aqui. Então, todo mundo seguindo ela, beleza? Bom dia, Milad, seja bem-vinda. Ou é Milad? Milad ou Milad? Do começo da terapia eu fui fazer quando estava em um momento delicado e estando relembro de tudo, me deixa pra baixo. Mas faz parte do processo, Dantas. Faz parte do processo. Bom dia,
Quem que deu bom dia? Milena. Bom dia, Milena. Angel. Obrigada por me seguir. Gente, é isso então, tá? Acho que as perguntas acabaram. Então, assim, muito obrigada pelos 34,6K. Muito obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pelo tempo de vocês também, viu? Não consegui entrar no link da bio. É porque as lives estão mais cedo? Então, Dantas, porque daí eu fico com mais tempo livre pela manhã. Tava muito corrido pra mim. Porque assim, eu terminava a live meio-dia e 20, aí eu tinha que correr pra fazer um almoço pra poder atender no começo da tarde. Então assim, tava muito puxado. Agora, terminando 10h30, eu tenho das 10h30 ao meio-dia pra organizar as minhas questões da clínica. Então assim, tá bem melhor pra mim. Bem melhor, tava muito puxado. Entendeu? Aí por isso que eu mudei o horário. Coloquei o horário das 9, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, no link da bio, Ellen, não chegou a sua pergunta não. Recebi alta da terapia, fiquei tão feliz, ajuda profissional faz total diferença. Que linda essa frase. Parabéns, Karina. Parabéns, viu? É isso aí, é muito importante mesmo esse processo. Karen, pra você entrar no grupo, tá? Âncora, que é o grupo da galera que assiste as minhas lives, faz o seguinte, ó. Vai no meu perfil aqui, clica no perfil, visita ele, beleza? Aí tem o link da bio aqui, tá vendo? Clica no link da bio, aí vai aparecer aqui, opa, fecha aqui. Aí vai aqui, ó, acesso ao grupo Âncora, tá vendo? Que tem uma âncorazinha. Acesso ao grupo Âncora, aí você clica. Vai aparecer essa página. Aí você ignora essa página, porque ela sempre aparece. Vai nos 3 pontinhos aqui em cima, tá vendo os 3 pontinhos? E coloca abrir no navegador. Quando você colocar abrir no navegador, já cai no seu WhatsApp. Aí você já consegue entrar, entendeu? Perfil, link da bio, abrir no navegador, pá, e já deu. Bom dia, os pensamentos intrusivos fazem a gente acreditar que algumas coisas são verdade, mesmo não sendo. Pensa completamente, Mari. Completamente. Por isso que a gente precisa aprender a fazer esse controle dos pensamentos de se é um fato ou se é mais aqui da minha cabeça. Porque você vai ver de fato que são coisas da sua cabeça. Então a gente usa com os nossos pacientes o RPD, Registro de Pensamentos Distorcidos, é bem legal, tá? Então sim, Maria, é muito comum, tá? Bom dia. E se tiver muito frequente e tudo mais, você deve buscar ajuda profissional. Pode trazer bullying em Trazer bullying, eu não sei se vai dar bom esse tema, hein, gente? Porque tem temas que a galera não adere. Olha, 4 pessoas pediram pra entrar no grupo, ó. Eu aceitei todo mundo, tá? Estão aceitas. Aqui no grupo eu mando o link das lives e tudo. Peraí, gente. Pena que eu não consigo assistir a live completa. Dantas, eu jogo a live lá no YouTube. É que ultimamente eu não tenho feito. Confesso que estou devendo nessa parte. Ultimamente eu não coloquei. Acho que a última live que eu coloquei foi do dia 13. Nossa, faz um tempo já, hein? Vou ter que colocar lá, hein? Mas, gente, tá fazendo sentido colocar a live lá ou vocês não estão assistindo? Porque também eu precisava entender sobre isso, tá? Dependendo, eu não sei se tá compensando jogar. Por isso que eu parei, entendeu? Será que compensa ficar jogando as lives lá? O que vocês acham? Obrigada, Juninho. Ó, gente, só procurar no YouTube desse jeito aqui, ó. @psi.rafaduarte que tem lá. Tá bom? Então tá, gente. Então eu vou baixar as lives e vou colocando lá novamente. Eu já estava fazendo isso, mas eu vou manter. Tá bom? É isso, gente. Que legal, Dantas. Muito obrigada pelo carinho. Fico feliz que você esteja aqui. E se puder aparecer nas próximas, aparece. Ok? E quem tiver gostado da live, não esquece de seguir também para não perder as próximas. Amanhã a gente se vê. Tá bom, gente? Amanhã a gente se vê 9 horas, mesmo horário. Amanhã a gente vai falar de dependência emocional. Vamos trazer de novo esse tema? Vamos trazer de novo, porque é o que a galera gosta de tirar dúvidas, perguntar. Então a gente tem que ser de acordo com o que o pessoal gosta, tá bom? Obrigada, Maria do Socorro. Muito obrigada, viu?
pelo feedback. Obrigada, Luiz, pela ajuda, Juninho, todos os meus moderadores que estão aqui. Domingas também, obrigada por estar sempre presente aqui. Obrigada a todo mundo, tá? Se cuidem. Obrigada, Ellen, por aparecer bastante aqui também. Tá tentando entrar lá? Aonde, Niquinha? No grupo, você diz? Ó, eu aceitei aqui também. Tô aceitando uma galera aqui. Tchau, gente. Se cuidem. Amanhã a gente se vê, tá bom? Niquinha, é só fazer aquele esquema que eu disse. Vai no perfil, link da bio, acesso ao grupo, 3 pontinhos lá de cima, abrir no navegador. Tem uma galera que conseguiu, que eu acabei de aceitar um monte. Vejam se vocês conseguem também. Já acabou, Caio. Já acabou. Até mais, gente. Se cuidem. Até mais, até mais. Obrigada aí pela ajuda. Igualmente, ótimo dia pra vocês também. Ótima quarta. Nos vemos. Tchau, tchau, Caio.